E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de Java Spring Boot. E na aula de hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre um assunto que é extremamente importante e que vai ser a base do nosso conhecimento daqui para frente para a gente poder seguir com o nosso projeto. Eu tinha relatado nas aulas anteriores para vocês que o nosso objetivo é não apenas entender como funciona o Java Spring Boot, o framework, mas também construir um projeto prático, básico, mas que vocês possam colocar no portfólio de vocês para mostrar que vocês têm domínio, que vocês aprenderam de fato aquele conteúdo. E o assunto da aula de hoje vai ser fundamentos do Java Spring Boot e o desenvolvimento de APIs REST. Mas a aula de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Porque esse conteúdo ele é bastante extenso e por conta disso eu vou dividi-lo em duas aulas, certo? Então, nessa primeira aula a gente vai ver até o índice 3, que é a parte de desvendando as requisições HTTP. Eu vou explicar o que é um API REST. Provavelmente é uma denominação que vocês já ouviram falar, que vocês já têm essa memória assim dessa denominação, mas vocês nunca foram atrás de saber o que era, do que é que se tratava. Eu acredito que existem palavras que vivem no imaginário de qualquer programador, né? Que é o famoso glossário. A gente tem um glossário na nossa cabeça de palavras que a gente sabe que existem, que são parte do cotidiano do programador, mas a gente nunca foi atrás de saber do que é que se tratava. Então, APIs REST é um exemplo disso. Data warehouses, buckets da Amazon, enfim, Git, quando você não tem nenhuma experiência, assim, nenhuma familiaridade, é muito abstrato entender o que é Git, o que é GitHub, diferenças, repositório, esse tipo de nomenclatura, certo? Mas eu vou explicar para vocês o que é API REST hoje, tá legal? E eu vou passar um pouco também pela parte de anotações, as famosas notations do Java. E essas são as anotações essenciais do Spring Boot, são as que eu vou trazer na nossa aula, tá? Para o desenvolvimento de APIs REST. Bora começar? Primeiramente, o mais básico de tudo, o que é um API REST, certo? Vocês podem ver na definição do slide que a API é uma sigla, tá? E ela traduz para interface de aplicação de programa, que é Application Programming Interface, tá? E aí a gente vai separar os conceitos. A gente vai falar primeiro do que é API e depois do que é REST, tá? Interface de programa de aplicações nada mais é do que uma ferramenta que vai permitir que a gente possa se comunicar entre mais de um sistema, tá? Imagine uma API como se fosse um conjunto de regras e protocolos que vai facilitar a interação entre esses sistemas distintos, tá? Então nada mais é do que uma padronização, uma espécie de sistema de regras e protocolos que vai receber uma entrada e devolver uma saída, tá? Nada mais é do que isso. Simplificando bastante, mas a gente vai aprender e vocês vão se familiarizar mais com a API à medida que a gente for seguindo no nosso curso. E o que é REST? REST, vocês também podem ver aí que é outra sigla, tá? Que significa Representational State Transfer, que a tradução seria mais ou menos como se fosse um estilo de arquitetura para construir APIs web de uma forma também padronizada e que seja de fácil uso, tá legal? REST dita como os componentes de uma aplicação vão se comunicar. É isso que ele faz. E aí ele faz isso utilizando um conjunto de princípios e restrições que estão elencados aí. Eu queria passar rapidamente por cada um. Essas características que vocês estão vendo são as características que definem REST, tá? REST, como eu disse mais cedo, é uma arquitetura. Então, da mesma forma que existe a arquitetura de von Neumann em arquitetura de computadores, e todos os computadores, a grande maioria pelo menos, computadores modernos, se não todos, utilizam essa arquitetura para estruturarem o modus operandi das máquinas hoje em dia. REST é uma forma de comunicação muito utilizada nesse sistema de APIs web, para a construção de APIs web, porque é muito simples, você consegue descrever, você consegue modularizar,
de maneira super fácil, super tranquila. E você consegue abranger qualquer operação que você queira realizar no seu sistema apenas com a arquitetura REST, tá? E ela tem também algumas vantagens. A primeira delas é o fato de ser stateless, significa sem estado, né? E o que é que significa? Cada requisição do cliente para o servidor, ele tem que conter todas as informações necessárias para que o servidor possa entender a requisição e processar, certo? Sem ter que depender de nenhum contexto, de nenhum estado anterior da sessão. Então, caso eu queira, um exemplo, criar um usuário novo no meu sistema de perfis de redes sociais. Estou criando uma rede social e eu quero criar um novo usuário. Eu posso simplesmente chegar e enviar todas as informações referentes a esse usuário, esse perfil. Nome, idade, CPF, RG, tudo que eu quiser. E aí ele vai ignorar qualquer outra requisição que eu tenha feito antes. Por exemplo, ver usuários existentes, deletar o usuário X. Ele faz esse tipo de requisição independente, tá? Por isso que a gente chama de sem estado ou stateless, tá certo? É um tipo de arquitetura cliente-servidor, tá? Então o modelo ele vai separar as preocupações de interface do usuário, que é o cliente, e o armazenamento de dados servidor. Então é uma arquitetura cliente-servidor. Eu acredito que vocês também estejam familiarizados com esse conceito. Tem uma interface uniforme, que é um conjunto de restrições de design que vai simplificar a arquitetura e melhorar a visibilidade da interação. Tá? É uma interface uniforme, por isso que eu digo que é o método mais utilizado, assim, mais fácil de se trabalhar. É a melhor arquitetura para a construção de APIs web. É baseada em recursos. Isso a gente vai entender um pouco mais para frente. Eu acho que explicar agora iria acabar atrapalhando mais que ajudando, mas um pouco mais para frente vocês vão entender isso. Tem a ver com recursos de URLs de navegadores, tá? Só dando um pequeno spoiler para vocês. E as representações, elas geralmente são feitas como formatos específicos de arquivos, tá? Geralmente JSON ou XML, tá certo? Então esse aqui é o esquema do funcionamento de uma API REST para vocês, tá? O que que ele é em resumo, na sua essência? Uma API REST, ele vai funcionar, como eu tinha dito, em um modelo cliente-servidor. E aí o cliente, ele vai enviar uma requisição HTTP para o servidor e o servidor vai responder com a resposta HTTP. É isso. E o que é a API? A API está no meio termo. É ele que faz a conversão da requisição do cliente com o verbo HTTP. A gente vai ver isso também, não se preocupem, tá? Esses 4 verbos são chamados verbos HTTP. Eles definem a operação que o cliente quer executar. No exemplo que eu tinha dado mais cedo, de criação de um usuário em um sistema, seria nesse caso o de post, que é de criação, tá? Get seria de recuperar ou de ler algum dado. Put seria de atualizar algum dado já existente. E delete, deletar, tá certo? Então, essas são as operações mais básicas. Existem outras, tá? Operações, existem outros verbos HTTP, mas esses são geralmente os mais básicos e mais utilizados, tá certo? Então, como eu havia dito, o cliente ele vai enviar uma requisição HTTP para o servidor e o servidor vai responder com a resposta HTTP, tá? Aí o cliente ele vai poder enviar e o servidor vai poder receber os dados nos formatos que eu já tinha mencionado, que são JSON, XML ou HTML, tá? E essa é a função da API, como vocês podem ver. Ele vai transformar o que o cliente está querendo dizer em uma requisição HTTP, vai ser processada essa requisição no servidor, ele vai gerar uma resposta HTTP, a API vai processar essa resposta, vai transformar em um arquivo JSON que pode ser lido pelo navegador do cliente, e aí, por sua vez, vai processar esse arquivo e vai receber a resposta, como um 200, que é o famoso OK, sua operação foi bem sucedida, ou 404, que é o famoso not found, página não encontrada. Existem os status de respostas HTTP. Essas são as mais famosas, mas existem outras. E aí a gente vai ver algumas ao longo desse curso, porque a gente vai ter que lidar com isso. Um pouco mais para frente, vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para fazer esse tipo de teste de APIs, de endpoints. Eu vou explicar o que é um endpoint, então fiquem calmos, a gente vai passar por tudo isso. E aí eu vou elaborando junto com vocês esse nosso projeto, esse nosso portfólio.
e vocês vão entender o conceito de tudo isso aqui, tá? Agora a seguir eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as annotations, que são as anotações, tá certo? Anotações nada mais são do que uma forma de metadados de Java. Como assim metadados? Para quem não conhece metadados, são dados sobre os dados. Então você tem ali em Java as classes, as funções, as variáveis, tá? E elas por si só representam algo, representam um número, representam um objeto, representam uma ação. Só que você pode fazer descrições, adicionar detalhes sobre essas ações. Então, por mais que uma ação, um objeto, um estado seja uma espécie de dado, você pode acrescentar dados sobre esses dados. E é para isso que servem as annotations, tá? E elas são extremamente utilizadas em conjunto com o Java Spring Boot para permitir a criação de APIs REST. Sem ela, sem as annotations, não seria possível a gente criar APIs REST em Java. E aqui eu trago para vocês as annotations que são mais utilizadas, tá? Eu vou passar por cima de algumas. Inicialmente eu queria falar sobre a REST Controller e a Request Mapping, beleza? REST Controller, eu trouxe para vocês um exemplo aqui de uma classe que é a tarefa controller. Isso aqui é um controlador que ele vai receber requisições do navegador e vai processá-las e vai gerar um retorno, tá certo? E como é que eu digo para para a minha JVM que essa classe aqui, tarefa controller, eu quero que seja uma classe que vai lidar com requisições HTTP, que vai receber uma requisição e que vai ter que dar algum retorno no formato correto, né? O formato que a gente tinha discutido mais cedo. A gente faz isso com a Annotation REST Controller. Vocês podem ver que logo acima de Request Mapping, eu já vou chegar lá, eu já vou explicar o que é Request Mapping, mas vocês podem ver que logo acima de Request Mapping existe a Annotation REST Controller, e o que ela faz? Ela vai dizer para o Spring Boot que esta classe vai lidar com requisições web, e aí vai retornar os resultados diretamente para o cliente. É só isso que ela faz, tá? Ela indica para o Spring Boot exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. E o que é o Request Mapping? O Request Mapping é outra annotation, é outra etiqueta, tá? E ela diz o seguinte, ela define qual é o caminho que a sua URL vai ter que seguir para que, entre aspas, ative essa classe, tá? Então, quando a requisição web chegar com esse endereço URL, direciona justamente para essa classe, para esse método. Então, se eu digitar localhost na minha máquina e não especificar qual é o recurso, nesse caso, /API /tarefas, ele não vai me retornar nada. Mas se eu especificar que eu estou tentando acessar este recurso, localhost /API /tarefas, aí sim o Spring Boot vai entender que eu estou tentando acessar essa classe e eu estou querendo fazer alguma coisa relacionada a ela. E aí eu posso listar, tá? Mas aí eu vou explicar um pouco mais para frente. Existe aí a opção de listar com getMapping, e aí vamos entrar nessa opção aqui para vocês se familiarizarem um pouco mais. Aqui eu acho que já deu para ficar bem claro a função do REST Controller e do Request Mapping. E aqui eu queria mostrar para vocês rapidamente o que é o Get Mapping, Post Mapping, Put Mapping e o Delete Mapping. Como vocês podem ver, nós temos aqui os recursos, tá? Nós temos o /listar no Get Mapping, /criar no Post Mapping. Eu não vou ter aqui nos slides o delete nem o put, mas isso aqui é só para efeito didático para vocês entenderem o que cada um dessas anotações faz, tá certo? Então a gente viu no slide anterior que essa classe tarefa controller ela utiliza /API /tarefas como o caminho para fazer as requisições. Então se eu digito no meu navegador http localhost /API /tarefas, o Spring Boot vai entender que eu estou tentando utilizar alguma coisa relacionada a essa classe. Então, se eu tiver algum método que execute alguma ação por meio desse recurso, o Spring Boot vai executar essa ação para a gente, tá certo? Utilizando o exemplo aqui que a gente tem no slide de Get Mapping, Post Mapping, a gente pode ver que se a gente acrescentar ao final da URL /listar, a gente vai receber
as requisições get justamente para esse caminho que a gente especificou, barra API, barra tarefas, barra listar. Se a gente for na parte de post, já é o outro verbo HTTP, a gente vai ver isso agora no slide a seguir, o verbo HTTP post para esse caminho que a gente especificou, barra API, barra tarefas, barra criar. Observem que o caminho inicial nunca muda, porque é o caminho da classe, barra API, barra tarefas. Esse é o caminho que a gente está acessando a partir dessa URL. Tá? A gente está acessando essa classe a partir dessa requisição. E aí, uma vez entrada nessa requisição, aí a gente vai e especifica. Queremos fazer um get de todas as tarefas existentes no sistema? Então a gente vai e utiliza barra listar. Além disso, a gente vai precisar também do verbo HTTP, tá certo? Se a gente quiser criar uma tarefa nova, a gente vai precisar do verbo post mais o criar ao final da nossa requisição, tá certo? E é assim que funciona. Essas são as annotations dos verbos HTTP em Java Spring Boot. E o que são os verbos HTTP que eu mencionei agora há pouco? São justamente os 4 que a gente viu as anotações. Nós temos o get, o post, o put e o delete, tá? Eu tinha mencionado para vocês sobre o CRUD. E aqui é o CRUD, o Create, Read, Update e o Delete. Esse aqui é a tabela que explica mais ou menos o que é isso, tá? Então são as 4 operações básicas que qualquer banco de dados, qualquer manipulação de entidade precisa ter em qualquer sistema. Você precisa ter essa capacidade de ler, criar, atualizar e deletar qualquer entidade, tá certo? E como é que isso funciona? O método get, ele tem essa função justamente de leitura, de recuperação de informações. Um exemplo de endpoint seria users ou usuários e ele vai retornar a lista de usuários. Mas vocês podem dizer assim, Renan, meu sistema, eu fiz um get da lista de usuários antes de acrescentar qualquer usuário e ele me retornou a lista vazia. Eu não quero isso. Eu queria que ele retornasse não existem tarefas cadastradas ou algo do tipo. Você pode fazer isso, tá? Você pode fazer essa manipulação, você tem essa liberdade de adaptar seu código, de refiná-lo a ponto de tratar esse tipo de exceção, tá? Não vai gerar nenhuma exceção, óbvio, porque vai retornar um status de OK, né? Um HTTP OK 200, status 200. A gente vai ver mais para frente um pouco mais sobre isso, mas não vai retornar nenhuma exceção propriamente dita, nenhum erro, nenhuma exceção. Mas você pode tratar esse caso, tá? Isso aí é um caso de retorno que é viável e é plausível de se pensar, de se tratar. Então, a gente pode fazer esse refinamento do nosso código. Além do get, nós temos o post, tá? Que é utilizado para criar novos recursos. Então, o endpoint, por exemplo, seria o barra users, e ele vai inserir um novo usuário no sistema. É importante ressaltar aqui, a gente vai ver um pouco disso mais para frente, mas o post ele não vai conseguir criar um novo usuário apenas com uma URL e um verbo HTTP. A gente vai precisar passar as informações. Qual é o ID desse usuário? Qual é o nome desse usuário? E a gente faz isso pelo body da requisição, mas a gente vai ver isso na aula seguinte, tá certo? Temos também o put, que ele vai ser usado para atualizar um recurso existente. Então, um exemplo seria por meio do caminho barra users barra ID entre chaves. E aí, o nosso código vai substituir esse ID entre chaves com um ID pertencente ao usuário existente no sistema, tá? E se não estiver no sistema, vai gerar uma exceção que a gente vai poder tratar, tá? Simples assim. E delete ele vai remover um recurso. Então nós podemos também da mesma forma utilizar o mesmo caminho, só que mudando o verbo HTTP. E aí o que antes era utilizado para atualizar um recurso existente vai passar a ser utilizado para remover um recurso, tá? Então vai remover o usuário com ID igual ao ID que está sendo passado ali no caminho. Pessoal, por hoje é só, tá? Eu vejo vocês na aula seguinte. Eu tive que dividir essa aula em 2 etapas porque é muito assunto, é muito conteúdo, é bastante extenso. Mas não se preocupem. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que a gente estará à disposição para atender as dúvidas de vocês, tirar quaisquer dúvidas, tá certo? E é isso.